É fato que nós estamos vivendo na era da tecnologia avançada e, infelizmente, em alguns casos, isso faz as pessoas fugirem da realidade. Televisão, videogames, tablets, celulares cada vez mais avançados e a própria internet. Algumas pessoas vivem o tempo todo conectadas no mundo digital. Que mudança drástica para com o início da história, não é mesmo? Quando o Altíssimo criou a Terra, Adão e Eva tinham como passatempo a natureza. Eles tinham o trabalho de cultivarem o solo e cuidarem dos animais. Usando isso como gancho, vou fazer uma pergunta. Você gosta de plantar? Eu não gostava muito não, mas aconteceu uma mudança drástica em meu comportamento. Da noite para o dia me deu vontade de virar agricultor. Talvez você não saiba, mas nos conectar com a natureza nos achega mais ao Criador. E o que eu mais admiro na agricultura é o processo de crescimento dos vegetais, especialmente as frutas. Como pode uma sementinha minúscula crescer tanto e se tornar uma árvore tão grande e saciar a fome de tantas pessoas? Para mim, esse é um verdadeiro milagre da natureza. Felizmente, nós somos privilegiados. Moramos em um país tropical que produz alimentos em abundância. Inclusive, o nosso país exporta alimentos em abundância para outros países. Mas, infelizmente, muitas pessoas espalhadas pela face da terra estão passando fome. Os governantes humanos têm poder para acabar com a fome, mas não o fazem. E isso tem um porquê. Você acha que as pessoas mais ricas e poderosas do mundo vão querer dividir as riquezas delas? É claro que não. Na verdade, o que alguns dos poderosos do mundo querem é isso mesmo: matar uma parte da população com a fome. Os mais ricos e poderosos do mundo são servos de Satanás. Esse mundo é do diabo e ele dá riqueza e poder para quem ele quiser. Um exemplo disso foi o que aconteceu na Venezuela há um tempo atrás. Por causa da quebra da economia, começou a faltar alimento para a população menos favorecida, os mais pobres. E isso chegou tão ao extremo que algumas pessoas se transformaram literalmente em canibais. Existem pessoas muito ruins neste mundo. E é exatamente por isso que milhares de pessoas morrem de fome todos os anos. Se os mais poderosos do mundo adorassem o Criador, não haveria fome na terra. Um exemplo disso são os dízimos, que eram obrigatórios lá no passado. Para quem não sabe, dízimo eram alimentos que os hebreus davam para os israelitas. Os sacerdotes levitas não podiam sair do tabernáculo para cultivar alimentos, e os dízimos serviam para alimentar eles. E também os pobres, os menos favorecidos, ou seja, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros que não tinham propriedade. Isso nos ensina que a vontade do Criador é acabar com a fome. Mas é claro que isso só acontecerá a partir do reinado milenar do Messias. Na verdade, foi ele mesmo quem indicou isso. Mateus, capítulo 6, versículos do 9 ao 11, nos diz:
Portanto, orem do seguinte modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Dá-nos hoje o nosso pão para este dia. O interessante nessa oração é que o Messias nos ensinou a orar pedindo o nosso pão, obviamente se referindo a toda a humanidade. Pelo menos esse deveria ser a nossa intenção ao orarmos. É óbvio que as nossas orações devem vir acompanhadas de ações. Se oramos pedindo que a vontade de Yahuwá seja feita na terra, precisamos nos esforçar para fazer a vontade dele. Logo, se você ora pedindo o nosso pão e tem uma condição financeira boa, você deve ajudar alguém necessitado. Talvez você possa comprar uma cesta básica para uma família necessitada, uma marmita para um mendigo na rua. Mas, devido às circunstâncias atuais, é muito difícil conseguir o nosso próprio sustento. E por isso muitos não podem ajudar fazendo doações. Saiba que os pobres necessitados são muito importantes para o Criador. E foi exatamente por isso que ele instituiu o dízimo. Para Yahuwá, o que importa é o coração. O material para ele não importa. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7 nos diz: Mas Yahuwá disse a Samuel: Não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, pois o rejeitei. Porque Elohim não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Yahuwá vê o coração. Mas o fato é que não está faltando oportunidade para ajudar alguém necessitado. Para alguns, isso parece pouco, mas isso pode fazer uma grande diferença na vida de uma pessoa que está passando necessidade. Esse deveria ser o dízimo na atualidade, igual lá no passado. Lá no passado, os dízimos eram alimentos e não dinheiro. Alimentos esses que alimentavam os sacerdotes primeiramente no tabernáculo e posteriormente no templo. Mas não existe mais tabernáculo e nem precisamos mais de templo. Afinal de contas, o nosso corpo é o atual templo do Espírito Santo. E também não precisamos mais de sacerdotes. Afinal de contas, Yahushua HaMashiach é o nosso atual sumo sacerdote. O Criador habita em nós e não em um templo de pedra. Inclusive, existem algumas religiões na atualidade que ensinam o dízimo em forma de dinheiro. Algumas pessoas passam anos pagando dízimo em busca de uma bênção material. O que o pastor faz com o dinheiro, não sei, e também nem quero saber. O dinheiro é teu? Transforme o seu dízimo em alimento para alguém necessitado. Infelizmente, nesse momento eu estou entre os necessitados e não posso ajudar em sentido material. Então ajudo segundo as bênçãos do Altíssimo. Ajudo em sentido espiritual, de acordo com o entendimento que ele me fornece. Se você, assim como eu, não pode ajudar, ore pedindo o nosso pão. Peça para o Criador acabar com a fome na terra. Fazendo isso,
Você está mostrando humildade e amor pelo próximo. Você está demonstrando para o Criador que depende dele, que admite que depende dele e que se preocupa com o bem-estar do seu próximo. O Criador é o único que pode acabar com a fome na Terra. Inclusive, existem profecias que indicam que o deserto se transformará numa floresta. Além de resolver o problema da superpopulação, acabará também com a fome. Você tem noção do tamanho dos desertos? Apenas um deserto produziria alimento para a população mundial inteira. Lá no passado, o Todo-Poderoso alimentou o povo dele de forma milagrosa no deserto. Depois que os israelitas saíram do Egito, eles passaram a viver como nômades no deserto. E é claro que no deserto eles não conseguiam cultivar os seus próprios alimentos. No deserto não há clima e nem solo para isso. Por isso, toda manhã Yahuwá realizava um milagre. Toda manhã aparecia orvalho no acampamento, e de forma milagrosa aquele orvalho se transformava num tipo de pão. Os israelitas chamaram aquele pão de maná dos céus. Muito mais do que cuidar da necessidade física do povo, essa era uma forma de mostrar para eles que eles dependiam do Criador para tudo. Até mesmo a água deles era fornecida de forma milagrosa. Esse relato nos ensina a ter mais fé. Esse relato nos ensina a confiar que Yahuwá cuidará de nós. Mateus capítulo 6, versículos do 19 até o 21 e depois do 24 ao 25, nos diz: Parem de acumular para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde ladrões arrombam e furtam. Em vez disso, acumulem para vocês tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Ninguém pode ser escravo de dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vocês não podem ser escravos de Elohim e das riquezas. Por essa razão eu lhes digo, parem de se preocupar tanto com a sua vida, quanto ao que comer, ou quanto ao que beber, ou com o seu corpo, quanto ao que vestir. Não significa a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa. Observem atentamente as aves do céu. Elas não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o Pai de vocês, que está nos céus, as alimenta. Será que vocês não valem mais do que elas? Observe as aves do céu. Elas não plantam, não colhem, não armazenam em celeiros. Contudo, o Eterno as alimenta. Todos os dias elas encontram alimentos na natureza. Só que elas precisam ir caçar esse alimento. Ou seja, isso exige uma ação da parte delas. Os filhotes também não nascem com as asas fortes o suficiente para voar. Por isso, os pais precisam caçar o alimento na natureza e levá-los até a boca dos filhotes. Isso nos ensina que para obter o nosso sustento, precisamos agir, ou seja, precisamos plantar o nosso alimento,
ou trabalhar para comprar esse alimento, principalmente quem tem filhos. E é claro que isso causa muita ansiedade, especialmente neste momento que estamos vivendo por causa da pandemia. Infelizmente, muitas pessoas estão desempregadas. Outras, por motivos de saúde, não podem trabalhar. Talvez elas tenham uma doença que as impeça de trabalhar. Se você trabalha algumas pessoas optaram por não tomarem a vacina. E se você trabalha em uma determinada empresa, mas não é vacinado, você perde o emprego. Precisamos confiar que Yahuwah cuidará de nós. O próprio Messias deu o exemplo nesse sentido. Em uma certa ocasião, uma multidão seguiu ele para ouvir o seu sermão ou pregação. E isso faz muito sentido porque, se já é agradável ouvir a pregação de alguns humanos imperfeitos, imagine a pregação de um homem perfeito como era o Messias. Ele tinha todas as suas habilidades de oratória plenamente desenvolvidas. Havia ali naquela ocasião milhares de pessoas. E é claro, teve um momento em que as pessoas sentiram fome. A única coisa que eles tinham naquele momento eram alguns pães e uns peixes. E foi aí que o Messias realizou o milagre da multiplicação. Ele multiplicou aquele alimento a ponto de alimentar milhares de pessoas. Com isso, ele mostrou que tem poder para acabar com a fome. Infelizmente, essa busca pelo sustento transforma as pessoas em orgulhosas, soberbas, escravas do sistema. E eu não culpo elas por isso. Afinal de contas, nós já nascemos recebendo um condicionamento mental que nos leva a isso. Por exemplo, desde pequenos, na escola, somos incentivados a sermos o melhor da classe ou a estarmos entre os melhores. E isso acontece durante vários anos. Eu tenho o ensino médio completo, então posso dizer que tenho experiência nisso. Aí você acaba os estudos, mas para conseguir um bom emprego, isso não basta. Você precisa ter cursos técnicos e até mesmo faculdade. Aí você trabalha em um emprego meia-boca para pagar a faculdade. E é claro, na faculdade você também tem que se destacar como o melhor da classe ou a estar entre os melhores. Infelizmente, junto com todo esse conhecimento secular, vem o orgulho, a soberba. E é claro que o emprego também foi um incentivo para isso. Lá no emprego, você tem que se destacar como o funcionário do mês. E para conseguir isso, você precisa trabalhar finais de semana, fazer horas extras. Como se isso não bastasse, talvez você tenha um patrão arrogante que gosta de humilhar os funcionários. Ele é mais rico, tem mais riquezas materiais. Algumas pessoas acham que isso é um incentivo para você conquistar as suas próprias riquezas materiais. Se isso acontece ou aconteceu com você, e por algum motivo você se sentiu humilhado, sinto te informar, mas você é materialista. Lá no fundo, você acredita que a felicidade está nas riquezas materiais.
Se você depositasse a sua felicidade no Criador, você não se sentiria humilhado. Mateus, capítulo 6, versículos 28, 29, 31 e 32, nos diz assim: Também, com respeito à roupa, por que estão ansiosos? Aprendam uma lição dos lírios do campo, de como eles crescem, não trabalham nem fiam. Mas eu lhes digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestia como um deles. Portanto, nunca fiquem ansiosos, dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou o que vamos vestir? Pois todas essas são as coisas pelas quais as nações se empenham ansiosamente. O seu Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Pois é, e não para por aí não. Tem também a questão da moda. Algumas pessoas assistem tanta TV e se envolvem tanto neste mundo do modismo que acabam se deixando levar pelas propagandas de marketing. Para você ser uma pessoa top, você tem que usar as roupas mais caras, roupas importadas e da moda. Algumas pessoas chegam tão ao extremo do modismo que julgam os outros pelas roupas. Se uma pessoa usa roupas de marca e da moda, ela é bonita, ela é importante. As propagandas mundanas também incentivam o consumismo. Quanto mais você tem, mais feliz você é. Você tem que ter a melhor televisão, o celular mais evoluído, uma casa grande e bonita, às vezes para fazer inveja para os vizinhos. Tudo isso leva as pessoas a se tornarem arrogantes. E uma pessoa arrogante quer e precisa sempre estar por cima. Se ela vê o vizinho com um carrinho bonitinho, ela já quer comprar um melhor. Ela tem que ter o carro do ano para mostrar que é melhor do que o vizinho. E é claro, para conquistar tudo isso, você precisa trabalhar feito um escravo. Percebe a superficialidade de tudo isso? Você é um escravo do sistema. Tudo isso exige muito tempo e muita atenção. E algumas pessoas ficam tão concentradas nisso tudo que acabam deixando de lado o principal, a espiritualidade. Acabam se esquecendo de cultivar uma relação achegada com o Criador. Pelo amor de Elohim, não distorça minhas palavras. Eu não estou dizendo que é errado ter essas coisas. É errado fazer faculdade? Não, não é errado. A questão é: por que você quer fazer faculdade? O objetivo de obter a educação superior deve ser para tornar o mundo um lugar melhor, e não para se colocar acima de alguém. É errado ter riquezas materiais e levar uma vida mais confortável? Não, não é errado. A questão é: para que você quer tudo isso? Para ganhar status? Em vez de comprar o carro do ano para mostrar que é melhor do que o vizinho, por que você não doa parte do dinheiro para uma instituição de caridade? Ou melhor, use parte desse dinheiro para ajudar os seus irmãos e irmãs de fé.
Nós somos uma igreja. Em um corpo, um membro depende do outro. E o pior de tudo é que algumas pessoas assim ainda estufam o peito e enchem a boca para falarem que vão para o céu. Em vez de acumular riqueza no céu, estão concentradas no material da terra, acumulando riquezas aqui na terra. Aí eu te pergunto, o que é que você quer no céu? O Criador não quer a tua riqueza material. Foi Ele quem criou o ouro, a prata e os diamantes. As riquezas já pertencem a Ele. O que o Criador quer é o seu coração pleno para com Ele. Mateus, capítulo 6, versículo 33, nos diz: Persistam, então, em buscar primeiro o reino e a justiça de Elohim, e todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas. Aí eu te pergunto, você está pregando o Evangelho? Você está plantando a sementinha da verdade nos corações das pessoas? Está orando para Yahuwá cultivar essas sementes, para que elas cresçam e deem muitos frutos? Isso é o mais importante nesse tempo do fim.